A partir de agora, você acompanha a videoaula do curso Recursos Federais em Defesa Civil, que vai apresentar noções gerais e conceitos de defesa civil, a política nacional de proteção e defesa civil e os desastres com ocorrência mais frequente no Brasil, com suas formas de prevenção e mitigação. Veja as primeiras noções gerais. Desastre é o resultado de eventos adversos, naturais ou provocados pelo homem, num cenário vulnerável com perdas e danos humanos, materiais, econômicos ou ambientais e que excede a capacidade de lidar com o problema usando meios próprios. Dano é resultado das perdas humanas, materiais ou ambientais, atribuído às pessoas, comunidades, instituições, instalações e aos ecossistemas. Prejuízo é a medida de perda, o valor econômico, social e patrimonial. Recursos são um conjunto de bens materiais, humanos, institucionais e financeiros, utilizáveis em casos de desastre e necessários para o restabelecimento da normalidade. E lembre-se, quanto maior é a magnitude do evento adverso e a vulnerabilidade do ambiente, maior é a intensidade do desastre. Acompanhe a seguir como se configura a linha do tempo em um desastre. Antes do desastre, são executadas ações de gestão do risco, como prevenção, mitigação e preparação até o momento do alerta. No momento do desastre, são ações de resposta. Ao longo do desastre e após sua ocorrência, ações de gerenciamento do desastre e de recuperação. Ao longo de todo esse processo, são fundamentais ações de diagnóstico, avaliação e mapa de risco. Agora, vamos conhecer um pouco melhor a Política Nacional de Proteção e Defesa Civil. Ela está constituída sob a forma de um sistema, um conjunto de órgãos e entidades da administração pública e privada, e é responsável por planejar e promover a defesa permanente contra desastres. Atua em situações de emergência e em estado de calamidade pública. O amparo legal é a Lei 12.608, de 2012, que criou o SIMPDEC, Sistema Nacional de Proteção e Defesa Civil, o COMPDEC, Conselho Nacional de Proteção e Defesa Civil, e a PNPDEC, a Política Nacional de Proteção e Defesa Civil. As ações de proteção e defesa civil são executadas pelas entidades que integram o sistema e pela sociedade civil na circunscrição territorial. Os governos estaduais e federal atuam em parceria com os municípios, tanto nas ações de preparação quanto nas de resposta. A Política Nacional de Proteção e Defesa Civil se relaciona com várias áreas: desenvolvimento urbano, saúde, ordenamento territorial, tecnologia, meio ambiente, mudanças climáticas, gestão de recursos hídricos, geologia, infraestrutura, educação e ciência. A Lei 12.608 define as competências da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios. Todos os órgãos devem adotar medidas para a redução de desastres. Nos estados atuam as coordenadorias ou secretarias estaduais de defesa civil. No caso dos municípios, as responsabilidades são implantar a PNPDEC, coordenar as ações do SIMPDEC, identificar e mapear áreas de risco de desastres, promover a fiscalização e vedar novas ocupações nessas áreas, estimular a participação de entidades privadas, associações de voluntários, clubes de serviços, organizações não governamentais e associações de classe e comunitárias nas ações do SIMPDEC, promover o treinamento de associações de voluntários para atuação conjunta com as comunidades apoiadas, declarar situação de emergência ou estado de calamidade pública, além de muitas outras ações. No caso da União, as responsabilidades são expedir normas para implementação e execução da PNPDEC, coordenar o SIMPDEC, promover estudos referentes às causas e possibilidades de ocorrência de desastres de qualquer origem, sua incidência, extensão e consequência. Incentivar a instalação de centros universitários de ensino e pesquisa sobre desastres e de núcleos multidisciplinares de ensino permanente e à distância destinados à pesquisa, extensão e capacitação de recursos humanos,
com vistas ao gerenciamento e à execução de atividades de proteção e defesa civil. Fomentar a pesquisa sobre os eventos deflagradores de desastres. Apoiar a comunidade docente no desenvolvimento de material didático-pedagógico relacionado ao desenvolvimento da cultura de prevenção de desastres. Apoiar o mapeamento das áreas de risco nos estudos de identificação de ameaças, suscetibilidades, vulnerabilidades e risco de desastre e nas demais ações de prevenção, mitigação, preparação, resposta e recuperação. Instituir o PNPDEC. Instituir e manter sistema de informações e monitoramento de desastres. Instituir e manter Cadastro Nacional de Municípios com áreas suscetíveis à ocorrência de deslizamentos de grande impacto, inundações bruscas ou processos geológicos ou hidrológicos correlatos. Instituir e manter sistema para declaração e reconhecimento de situação de emergência ou estado de calamidade pública. Realizar o monitoramento meteorológico, hidrológico e geológico das áreas de risco, bem como dos riscos biológicos, nucleares e químicos, e produzir alertas sobre a possibilidade de ocorrência de desastres. E estabelecer critérios e condições para a declaração e o reconhecimento de situações de emergência e estado de calamidade pública. Já o Plano Nacional de Gestão de Risco e Resposta a Desastres Naturais prevê ações em 3 áreas: prevenção, mapeamento, monitoramento e alerta. Veja a seguir um resumo dos desastres com maior ocorrência nas diferentes regiões do Brasil. Na região norte, inundação gradual, enxurrada e alagamento, estiagem e seca. Na região nordeste, estiagem e seca, enxurrada e alagamento e inundação gradual. Na região sudeste, estiagem e seca, enxurrada e alagamento, inundação gradual. Na região centro-oeste, enxurrada e alagamento, inundação gradual, estiagem e seca. E na região sul, estiagem e seca e enxurrada e alagamento. E diante dos desastres com maior ocorrência no país, quais são as formas de prevenção e mitigação? No caso de estiagem e seca, manejo integrado das microbacias, obras de captações difusas de água bruta, poços profundos, implantação de açudes, racionalização do uso da água na irrigação, plantio direto, seleção de culturas e de cultivares com ciclos de produção compatíveis com os períodos de estiagens e resistentes ao alagamento, perenização de rios intermitentes, interligação de bacias com transposição de deflúvios excedentes. No caso de enxurradas, alagamentos ou inundações, estudo de previsão de inundações, zoneamento, bacias de detenção e retenção, projetos comunitários de manejo integrado de microbacias, drenagem das vias urbanas, construção de habitações diferenciadas com sótãos habitáveis ou sobre pilotis, obras de perenização e de controle de enchentes, barragens de uso múltiplo, diques de proteção, construção de canais, limpeza e manutenção no sistema de drenagem urbana. No caso de movimento de massas, controle das águas servidas, pluviais e do lixo, controle da cobertura vegetal, mapeamento das áreas de risco, microzoneamento e definição das áreas edificantes e não edificantes. Obras de retaludamento, adequando a geometria dos taludes, como cortes e aterros. Obras de drenagem profunda, como trincheiras drenantes e drenos horizontais profundos. Obras de estrutura complexa, como tirantes isolados e cortinas atirantadas. Obras de muros de gravidade. E é muito importante a realização de estudos técnicos de alternativas que prevejam estudos hidrológicos para conhecer a intensidade das chuvas da região, estudos hidráulicos para definir a velocidade do fluxo, estudos geológicos e de fluxo de sedimentos para indicar a estabilidade de taludes e estudos hidrogeológicos para identificar os níveis de água freáticos. Agora, complemente as informações dessa videoaula com o livro-texto e tenha um bom trabalho.